Olá, eu sou a Nayana, aluna do mestrado da Unesp de Bauru. Sou vista dos ombros para cima, tenho cabelos ondulado para baixo dos ombros, estou usando óculos, uma blusa verde de gola alta com a gola cobrindo o pescoço. Estou nessa apresentação no meu quarto. Atrás de mim tem um armário de madeira e uma porta de madeira. Vou começar com essa apresentação dos slides no PowerPoint. Essa apresentação tem no fundo branco e escrito em preto. O vídeo, o meu vídeo ficou pequeno no canto da página. O título do trabalho é o Ensino de Horas utilizando os princípios do desenho universal para aprendizagem. DUA. As autoras sou eu, a Lígia e a Vera Lúcia Messias Fialho Capelin. A educação inclusiva, como princípio básico, deve pautar a prática dos professores, por meio de atividades que deem a oportunidade de participação de todos. Assim, é imprescindível o engajamento e o envolvimento de todos os atores do processo de ensino-aprendizagem, para que ocorra a partilha das diferenças, novas possibilidades de acesso ao currículo, ao conteúdo e aos saberes sistematizados. Passando os slides, eu vou falar para vocês que a alicerçada no desenho universal, que é proveniente da arquitetura, foi utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos pelo arquiteto Ron Macy e teve como princípio a acessibilidade, a inclusão. Advindo então para a educação com o nome de Desenho Universal para Aprendizagem, de acordo com Nunes Madureira, é uma abordagem curricular que procura minimizar as barreiras à aprendizagem e maximizar o sucesso de todos os alunos. Vale ressaltar que na abordagem do DUA, torna-se possível desenvolver práticas com múltiplos meios de envolvimento, representação, de ação e expressão. No próximo slide, vou falar sobre os objetivos e a metodologia. O objetivo deste é ampliar práticas dentro da sala de aula para oportunizar a participação e o envolvimento de todos, por meio das diretrizes do DUA, no processo de ensino-aprendizagem das atividades do conteúdo de matemática, né, que são as horas, leitura de horas em relógios digitais e analógicos. E a metodologia é um relato de experiência aplicado no terceiro ano do ensino fundamental por meio de planejamento de uma sequência didática com os princípios do desenho universal, que é proporcionar múltiplos meios de envolvimento, de representação e de ação e expressão. No próximo slide, vou falar sobre o desenvolvimento. Então, a etapa inicial, nós elencamos os questionamentos, fizemos perguntas, o levantamento dos conhecimentos iniciais sobre o assunto, né? Os conhecimentos prévios desses alunos, para a gente poder saber o que eles sabem sobre hora. Depois, nós trabalhamos com o poema O Relógio de Vinícius de Moraes. E na sequência, trabalhamos, como traz o quadro, 4 vídeos que falam do tempo cronológico e do tempo histórico, das diferentes formas de medir o tempo, de aprender as horas, né? Como eles vão aprender horas no relógio digital e no analógico. Então, por esses vídeos, nós podemos repertoriar esse aluno com ilustrações, desenvolvendo o meio de oral, o visual, o auditivo, para tentar todas essas possibilidades do desenho universal. No próximo slide, a professora desenhou numa cartolina branca os números em vermelho de 1 a 12, desenhou um relógio redondo, colou na lousa e colocou os minutos em volta. Assim, ela foi, né, com um ponteiro vermelho, que é o pequeno, mostrando as horas, e o verde, feito de EVA, que é o grande, mostrando os minutos. E foi ensinando os alunos a hora, perguntava para eles oralmente se eles sabiam, e eles iam respondendo. Na etapa 2, a professora proporcionou um agrupamento dos alunos, de 5 alunos, e distribuiu nesses grupos uma caixa de pizza com os números das horas do relógio colada e com os ponteiros. E ela ia falando a hora e o aluno ia tendo que colocar. Então, foi uma dinâmica inicialmente com teste e depois eles foram marcando ponto quem ganharia. Na etapa 3, a professora colocava a hora no relógio, que era o desafio da hora, e eles tinham que colocar no papel que hora que era, e vice-versa. Ela mostrava no papel e depois eles colocavam naquele relógio, né, feito na caixa de pizza. Próxima etapa, os alunos puderam construir seu próprio relógio e um brincar com o outro de trocar as horas para ver se eles acertavam. Última etapa, nós fizemos a brincadeira
né, em dupla. É uma brincadeira gostosa que eu uso de um aplicativo no tablet sobre horas para eles. É um jogo, na realidade, né? O resultado, discussões. Este estudo buscou promover condições favoráveis de aprendizagem a todos os indivíduos com os princípios do desenho universal para a aprendizagem. E as considerações finais. O desenho universal para a aprendizagem se apresenta como um princípio que vai ao encontro da educação inclusiva e cuja prática é possível identificar e reafirmar sua riqueza por meio de diversificação, estratégias e diferentes formas de apresentar o conteúdo a todos esses alunos. E assim, todos ganham, e é urgente adotar essas práticas nas nossas escolas. Muito obrigada, tá? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem assiste esse vídeo. Meu nome é Delma dos Santos Silva Pereira, sou mulher negra, uso óculos, cabelo trançado de fibra, 2 brincos na tonalidade prata e um colar na tonalidade cenoura. Blusa cinza, estou sendo vista do ombro para cima. Estou numa sala de estudo com uma estante branca, com os livros, quadros, materiais pessoais. Sou mestre em Educação Científica, Inclusão e Diversidade pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. No primeiro slide, com fundo branco com a letra preta, consta o nome da minha dissertação: o desenho universal para a aprendizagem como estratégia na construção de práticas pedagógicas inclusivas. Logo abaixo, consta o meu nome, professora mestre Delma dos Santos Silva Pereira, e o nome da minha orientadora, professora doutora Suzana Couto Pimentel. No canto inferior do lado direito, consta a logomarca da primeira jornada internacional em pesquisa em educação especial na perspectiva inclusiva. O segundo slide consta aqui o produto final da minha dissertação, por ser um mestrado profissional. Então, pensamos na formação de professores sobre o desenho universal para a aprendizagem como forma de disseminar os princípios orientadores do DUA. Tivemos aqui como objetivo da formação: primeiro, conhecer os princípios orientadores do DUA como estratégia para a construção de práticas pedagógicas inclusivas. O segundo, refletir sobre as implicações das práticas pedagógicas baseadas no DUA no processo de inclusão de estudantes. E o terceiro objetivo foi elaborar planejamentos de práticas pedagógicas baseados no DUA. No terceiro slide, consta aqui quais foram os participantes da pesquisa, né? Foram professores do ensino fundamental do primeiro ao nono ano e professores da EJA de uma escola pública aqui do município de Feira de Santana, no estado da Bahia. Participaram também a direção e coordenação desta escola. É válido pontuar que sou professora da sala de recursos multifuncionais e todos os participantes são professores da sala comum dessa escola. Então, foi um momento de trabalharmos a perspectiva inclusiva como um todo na nossa escola. Como foram coletados os dados da pesquisa? Estavam vivendo no período, né, da pandemia do Covid-19, então, como forma de dar continuidade à pesquisa e também assegurar a, a nossa, né, saúde no momento difícil que estávamos vivendo, decidimos, então, que a pesquisa seria realizada pela plataforma do Google Forms e pelo Google Meet, assim também como toda a formação continuada. Como foi organizada a formação, né, sobre o DUA, com nossos professores e colegas? Tivemos 2 momentos, momentos síncronos e assíncronos, de modo que eles pudessem conhecer e planejar uma prática pedagógica inclusiva. O próximo slide traz aqui, logo no início, a formação continuada sobre o DUA, como foi pensado nos conteúdos. O primeiro foi a diferença como condição humana, o segundo, introdução ao desenho universal para a aprendizagem como estratégia para uma prática pedagógica inclusiva. O terceiro conteúdo foi deficiência e diferenças. O quarto, o desenho universal para a aprendizagem, os princípios orientadores, o princípio do engajamento, da representação e o princípio da ação e expressão. Tivemos também como estudo, né, proposto um estudo sobre os estilos de aprendizagem. O próximo conteúdo foi o desenho universal para a aprendizagem e os estilos de aprendizagem.
Tivemos também estudos de caso, planejamento de uma aula baseado no princípio do DUA, e o penúltimo conteúdo, encontro, momento formativo, foi a socialização desses planos e, por fim, tivemos a avaliação do curso. No próximo slide, o penúltimo, nós trouxemos aqui, né, o planejamento pedagógico baseado nos princípios orientadores do DUA, o qual tivemos aqui um professor do Fundamental 2 da área de educação física, que ele planejou uma aula sobre a ginástica. Então, tem aqui uma tabela que consta atividade, o objetivo, o total de aluno, se tinha aluno com deficiência ou não, as estratégias baseadas no DUA, pensando nos 3 princípios, e na última tabela constava as estratégias, recursos e materiais, né? Então, aqui trouxemos para que vocês conhecessem como foi pensado esse planejamento. Então, todos os participantes fizeram planejamento, professores de geografia, professores também do Fundamental 1, professores da EJA, professores de língua portuguesa, e assim nós tivemos a diversidade. No último slide consta aqui meu agradecimento. Obrigada por essa oportunidade. Consta aqui meu e-mail também, né, delmasantosilva@yahoo.com.br, e meu telefone 7599-245-1245. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Gabriela Pereira Souza Silva, sou professora de Ciências na rede estadual e municipal no município de Bauru. Sou bióloga e pedagoga e hoje irei falar um pouco sobre um trabalho que fiz em conjunto com a professora Ana Paula Enedina dos Santos Nucci, licenciada em Matemática e aluna do último ano do curso de Pedagogia na Univesp. Nós iremos falar sobre a adaptação de materiais para o ensino na perspectiva do desenho universal da aprendizagem. Sou uma mulher parda, com cabelos escuros, longo e encaracolados. Estou usando uma camiseta branca com listras. Estou sendo vista dos ombros para cima. Vamos lá então? Bom dia! Hoje eu vou falar então um pouco com vocês sobre a adaptação de materiais para o ensino de astronomia na perspectiva do desenho universal da aprendizagem, o DUA. Bom, nós escolhemos a astronomia, pois estes conteúdos eles estão presentes, né, ao longo de todo o currículo da educação básica, desde lá no ensino fundamental até mesmo lá no ensino médio. Eu e Ana Paula atuamos no ensino fundamental e médio, né, nas redes municipal e estadual. E com isso, né, tais modelos que foram construídos, nós aplicamos nas escolas onde atuamos e tivemos resultados muito legais. Bom, a astronomia, né, é um conteúdo transversal ao longo de todo o currículo, que está presente, então, em todos os anos da educação básica. É um conteúdo que, infelizmente, em muitas licenciaturas acaba não sendo abordado, né, nas licenciaturas de ciências, né, física, química ou biologia, até mesmo na pedagogia. Muitas vezes estes conteúdos eles não são abordados e quando são abordados muitas vezes na superficialidade, né, o que acaba prejudicando um pouco a formação do professor, que acaba indo para a sala de aula com concepções alternativas que ele já possuía lá da sua formação na educação básica ainda, né? Diante disso, né, nós propusemos a construção de protótipos que possibilitassem, né, o ensino para crianças com baixa acuidade visual ou deficiência visual, mas não apenas destas, né, mas de todo o público ali, né, de todas as crianças, público-alvo da educação especial ou não. Com isso, né, nós construímos estes modelos utilizando essencialmente isopor, papel machê e tinta e barbante, né? Nós construímos um modelo sistema Terra-Lua, onde a Terra ela fora construída e acoplada à Lua com barbante, possibilitando então a manipulação deste material e a realização dos movimentos da Terra e da Lua, né, rotação e translação por parte dos alunos. Além disso, nós pudemos, né, moldar o papel machê de forma diferente em cada continente, o que possibilitaria também o uso deste material
para o ensino de geografia, né, na parte de continentes, né, o ensino da diversidade, dimensão dos continentes. Este protótipo ele foi construído utilizando uma escala, né, então foram feitos cálculos para tentar ser o mais fiel possível do modelo da Terra. Bom, além disso, nós construímos também um protótipo com as camadas internas da Terra. Esse protótipo ele é no esquema de quebra-cabeça, então ele pode ser montado e desmontado, o que é bem interessante. O aluno pode manipulá-lo, o professor pode levar em sala de aula e, além disso, é um protótipo que tem certa durabilidade, apesar de ser construído com isopor, né? Então dá para ser aproveitado de um ano para o outro, o que é muito interessante para se pensar. Além disso, nós construímos também este protótipo utilizando tinta cola, né, 3D, que é um protótipo que dá para você comprar na internet, mas nós optamos por fazê-lo com os alunos, para que estes pudessem manipular, manusear, trazendo ao máximo para a prática, né? Isso é muito interessante porque a astronomia é um conteúdo que se faz presente e que desperta o interesse dos alunos, né? É ligado à nossa cultura, é ligado à nossa origem, né? E além disso, traz inúmeros questionamentos para a sala de aula, o que torna a aula mais dinâmica quando você faz a prática, né? Separando assim, então, quebrando as barreiras, rompendo as barreiras e acabando com aquele ensino totalmente livresco, o que faz com que os alunos tenham mais interesse, tomem gosto, queiram participar, né? Trazendo assim momentos, propiciando momentos mais dinâmicos e exitosos na sala de aula. E a gente pôde constatar isso quando nós aplicamos tais modelos, né, na nossa prática diária, no ensino com as nossas turmas. Agradeço, então, desde já, espero, né, ter sido clara, né, peço desculpas pelo tempo, né, mas falei o mais rápido que eu pude. Muito obrigada a todos, tenham um ótimo dia. Tudo bem? Meu nome é Rafaela e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês da minha experiência no trabalho colaborativo nas salas de recursos multifuncionais de um município da região metropolitana de Curitiba. Então, para começar minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos um pouco abaixo dos ombros, meus olhos também têm essa cor. Hoje visto um casaco azul bebê e um cachecol rosa com alguns detalhes em tons de laranja, verde e roxo. Ao meu fundo tem um armário branco com alguns livros em cima dele, a porta do meu escritório e uma parede bege. Então, hoje vou contextualizar para vocês como foi e como aconteceu esse trabalho colaborativo, esse projeto piloto. É sabido, né? Nós sabemos que a demanda do público-alvo da educação especial, incluídos na rede regular de ensino, é uma crescente. E isso nós não temos dúvida. A partir dessa questão, começou-se a ter uma certa preocupação por parte da gerência de educação especial e inclusiva do meu município, de como essas crianças seriam atendidas em um curto espaço de tempo, né, sem demandar um grande investimento, né, justamente por ser curto prazo. A partir disso, então, foi pensado num projeto piloto de trabalhar com 2 profissionais especialistas em educação especial na sala de recursos multifuncionais. Então, o que antes eu atendia 20 educandos numa carga horária de 40 horas semanais, com a vinda dessa colega, nós dobraríamos o atendimento desse alunado sem mexer na infraestrutura e aquisição de recursos, por exemplo. Então, nós dobramos esse número, né? Passou a ser 40 crianças. Num primeiro momento, nós começamos a nos entender e entender como se daria esse trabalho. Então, nós pensamos em fazer o que antes era feito. Eu fazia 3 semanas de atendimento presenciais, para 1 semana de apoio à inclusão,
para as famílias, para as escolas do ensino regular, para as terapias, nós pensamos que poderia ser feito no formato de uma semana o atendimento ser presencial na sala de recursos e na outra semana nós estaríamos indo até a escola para prestar esse apoio educacional especializado, né, às escolas, para entender como estava o desenvolvimento dessa criança, para também poder compreender o contexto em que ela estava inserida e o que nós, enquanto sala de recursos, poderíamos oferecer de estratégias para que as barreiras fossem eliminadas. Então, nós atuamos, primeiramente, de forma intercalada. Enquanto uma profissional estava à frente da sala de recursos no chão da sala, né, a outra profissional estava prestando esse apoio e vice-versa. A partir de um certo momento, nós começamos a perceber que tinham algumas crianças que precisavam de mais tempo de atendimento na sala de recursos multifuncionais. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a formar alguns grupos intercalados de educandos que eram meus e que eram da minha colega, para ampliar esse momento em que eles estavam lá na sala de recursos. Então, esse foi um outro modelo, né? A gente ampliou por grupos de trabalho, grupos de ensino, propriamente ditos, né? Então, tinham os momentos em que eles estavam em grupos e tinham algumas crianças que trabalhavam individualmente, tinham aquelas que tinham o momento individual e o momento em grupo, certo? A partir daí também nós pensamos que teria uma outra maneira da gente trabalhar, que seria o trabalho, né, de ação concomitante. O que seria isso, né? Seria um momento em que nós pensamos que tinham algumas crianças que precisavam de nós duas no atendimento. Por quê? Porque enquanto uma estava fazendo a intervenção, estava fazendo atendimento, a outra poderia estar no papel ali de observadora, poder entender um pouco o comportamento de fora, e assim nós íamos trocando as ideias e formando o planejamento de forma colaborativa e conjunta. Então foram algumas experiências que nós tivemos, algumas coisas foram muito positivas, outras nós fomos alinhando no decorrer do tempo. É claro que dividir o mesmo espaço físico envolve alguns desafios, mas acredito que para o que foi proposto, né, de atendimento, de dobrar essa demanda, foi um sucesso, porque de fato nós conseguimos atender essa demanda em um curto espaço de tempo, sem envolver grande investimento, e o alunado estava sendo atendido da melhor forma possível. Então, aqui é um breve resumo do meu relato de experiência. Espero que tenham se interessado. Um grande abraço. Até! Olá, sou a mestranda Nilma Fernandes do Amaral Santos, do Profei Unesp. Sou vista de ombros para cima, mulher branca, cabelo solto, longo, com mechas loiras, olhos castanhos. Uso blusa preta, brincos pequenos na cor dourada e batom marrom. Ao fundo, à minha direita, um armário com alguns livros em cima e à minha esquerda, uma janela. Escrevi o relato intitulado Ações Pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento do ensino colaborativo na educação infantil, junto com a mestranda Giovana Baldini Beraldo, e contamos com a colaboração e orientação da professora Elisângela Leal de Oliveira Mercado. O trabalho tem como problematização como promover discussões e ações pedagógicas que possam orientar o desenvolvimento do ensino colaborativo na educação infantil. Nessa direção, o objetivo geral é esclarecer os principais pontos que caracterizam o ensino colaborativo e sua contribuição no processo educativo das crianças público-alvo da educação especial nas unidades de educação infantil. O relato decorre de uma pesquisa qualitativa de abordagem descritiva desenvolvida em uma unidade de educação infantil pertencente à Rede Municipal de Goiânia, Goiás. Está baseado em uma pesquisa bibliográfica e na análise documental de um álbum de memórias de uma turma de pré-escola produzido ao longo do ano letivo de 2022.
Trata-se de um estudo de caso baseado na reflexão sobre o ensino colaborativo e as práticas pedagógicas realizadas no contexto educativo de uma turma de crianças de 5 anos, na qual está matriculada uma criança com diagnóstico do transtorno do espectro autista. Pensando na palavra colaborar, o prefixo co, empregado, é para designar uma ação conjunta, e labore é empregado para designar trabalhar, desenvolver atividades. Tendo em vista um determinado fim, o trabalho coletivo ele é organizado em prol da inclusão e aprendizagem das crianças e do estudante público-alvo da educação especial. No entanto, os estudos de Mendes, Vilaronga e Zerbato, Cabral, entre outros, apontam que o ensino colaborativo é uma abordagem pedagógica de trabalhos, responsabilidades, planejamentos e reflexões realizadas entre o professor de educação especial e o professor do ensino regular, ambos alinhados em promover a aprendizagem para todos os estudantes. Essa proposta ainda é desconhecida por muitos municípios e exige políticas públicas que viabilizem o planejamento coletivo, a discussão das condições de trabalho e a importância da temática na formação de professores. Pensando agora na experiência, em 2022, nos primeiros meses de convivência, a presença da criança A, nomeada aqui, na turma, causou algumas perguntas por parte das outras crianças, tipo: por que ele não fala? Por que ele tem um livro só dele, fazendo referência ao PECS? Nessa turma já era desenvolvido um trabalho sobre diversidade, com destaque para as questões étnico-raciais. A professora incluiu propostas que discutiam a diversidade, bem como a valorização das especificidades de cada um. A professora referência da turma cria o papel de ajudante do dia e, por ordem alfabética, as crianças são nomeadas para ser ajudante da criança A. Esse ajudante colabora com a cuidadora profissional de apoio da criança a localizar imagens para que pudessem favorecer a comunicação entre ambos. Essas ações favoreceram a professora referência da turma, a cuidadora, a coordenadora pedagógica e a mãe da criança que elaborassem um planejamento das ações para sanar as dúvidas e oportunizassem momentos para contar a história de vida. O que é o TEA, com algumas explicações específicas adequadas ao público infantil, dentre outros assuntos. Ao final daquele dia, as crianças levaram para casa uma fita, símbolo do autismo, para que pudessem rememorar o que haviam conversado e aprendido. A criança A se sentiu à vontade com a atividade realizada, permaneceu junto ao grupo, dificuldade apresentada em outras ocasiões, e pareceu ter compreendido que o contexto narrava sua história de vida. Tais indicativos revelam que a equipe compreende as especificidades do trabalho colaborativo, mas ainda há necessidade de aprofundamento de informações, ações e políticas para que se efetive o ensino colaborativo. O estudo indica a intencionalidade e o esforço dos profissionais para um trabalho colaborativo. E é importante dizer que a gente acredita que o ensino colaborativo é uma potente estratégia organizacional e pedagógica na construção de um sistema inclusivo. Entretanto, não pode ser visto apenas como uma ação isolada e de responsabilidade dos professores. As gestões educacionais e escolares precisam dar condições para que o professor referência e o professor de educação especial atuem de forma conjunta, discutindo, planejando, implementando e avaliando o processo pedagógico, o que aponta para a necessidade de investimento na formação dos professores, preparação de materiais e recursos, tempo hábil para momentos coletivos de reflexão, diálogo e elaboração de um projeto político-pedagógico que tenha clareza nas concepções de escola, criança, professor e que apresente encaminhamentos para o alcance dos objetivos comuns propostos. Olá, meu nome é Ana Paula Zerbato, sou docente da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e orientadora da área de Educação Especial na Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos encaracolados na altura dos ombros, uso óculos de graus de armação preta, estou vestindo uma blusa preta,
com um lenço colorido, listrado, nas cores verde, vermelha, laranja e amarelo. Nós estamos na biblioteca da Escola de Aplicação, da Faculdade de Educação, e ao fundo temos algumas estantes com livros e arquivos dispostos. A nossa apresentação é sobre o trabalho intitulado Produção de Materiais e Recursos Inclusivos para Estudantes nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, na perspectiva da colaboração. Esse trabalho tem como autoras a estudante Kathleen e a Laura, que vão apresentar 2 exemplos de materiais produzidos durante o desenvolvimento do projeto. Esse projeto é financiado pelo Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo e ele atende estudantes da graduação, da pedagogia e demais licenciaturas nas suas 3 diferentes vertentes, no ensino, na pesquisa ou na extensão. Esse projeto, especificamente, ele acontece na Escola de Aplicação, nos anos iniciais do ensino fundamental, e é fruto de uma parceria, do trabalho das estudantes bolsistas com o professor de educação especial e as professoras da turma para pensar materiais que visam aí a eliminação de barreiras e a participação dos estudantes público-alvo da educação especial nos diferentes conteúdos escolares ministrados durante as aulas nos diferentes níveis aí dos anos iniciais do ensino fundamental. Meu nome é Kathleen, sou estudante da Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. Sou uma mulher branca, de cabelos longos e loiros, olhos castanhos claros, visto uma camiseta branca. O material que eu produzi foi pensado inicialmente para atender uma estudante do 2º ano, que tem um transtorno do espectro autista, nas aulas de matemática. Os estudantes trabalhavam através do material dourado, centenas, dezenas, só que o material não conseguiu atingir a estudante. Então a gente pensou uma roleta numérica que contasse com as dezenas de 10 a 100 para que ela pudesse interagir com os números. E o material foi muito bem recebido, não só pela estudante, mas também pelos colegas. Então a professora já conseguiu trabalhar, além da professora conseguiu trabalhar também com os demais estudantes, com a roleta. E aí, ao fazer as avaliações do material, nós também conseguimos adicionar a escrita dos números, para também trabalhar a alfabetização, pensando que é o 2º ano do ensino fundamental, então ainda é trabalhado a alfabetização. Os desafios para a produção dos materiais vão desde a conciliação de nós estudantes bolsistas para assistir às aulas, entender as demandas para a produção dos materiais, também para a produção e reavaliação dos recursos que são reavaliados de acordo com as necessidades das aulas e são readequados por nós. Também de acordo com as especificidades dos materiais, então às vezes a gente sente a dificuldade de encontrar materiais que atendam às necessidades dos estudantes também. Olá, meu nome é Laura, sou uma mulher branca, estou usando cabelo solto, liso, cujo tom é castanho escuro, visto uma camisa preta, sou graduanda do curso de História, Bacharelado e Licenciatura pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O segundo recurso que foi produzido por mim trata-se de um bingo silábico, onde a dinâmica consiste em um sorteio de sílabas que vão estar em uma lata e após o sorteio os alunos irão associar as sílabas sorteadas à cartela. Depois eles irão formar palavras de acordo com as sílabas sorteadas por eles. Inicialmente o recurso foi pensado para uma aluna do 2º ano do ensino fundamental com autismo, mas os professores perceberam que seria possível usar com toda a turma por se tratar de um recurso colorido, conhecido pelos alunos, que é o bingo, e por ser um jogo dinâmico. O projeto contribuiu imensamente com nossa formação acadêmica, por se tratar do primeiro contato com a escola, com os professores, com os alunos, e também por ter o primeiro contato com a educação inclusiva na perspectiva do ensino colaborativo.